Já estamos de volta com o seu programa em Estilo de Vida, debatendo um pouquinho a respeito das expressões que os manauaras utilizam e a forma de nós falarmos. Existem duas coisas ainda, na verdade várias coisas ainda pra gente falar a respeito deste assunto. A gente estava até brincando aqui na hora do intervalo com a Eliane e a Jussara, que a gente acaba engolindo certas letras. É o caso do S e do R, que a professora Silvana falou pra gente, né? Isso. Sim, no infinitivo, não é? As pessoas, nós estamos escrevendo, na verdade, muito nas redes sociais, principalmente, nós estamos esquecendo do R do infinitivo. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, uma frase, eu vou estar, esse R do final do estar não está mais aparecendo. Nós colocamos apenas um acento. Quando colocamos um acento, e alguns também colocam um H no final, né, no lugar do R. A gente acaba falando, ou escrevendo, na verdade, como a gente fala, né? Isso. Colocando acento onde não tem. Isso. E até, para quem está acostumado, fica um pouco difícil de ler, de entender a frase, de interpretar aquilo que a pessoa escreveu, né? Sim, isso pode nos levar a uma má interpretação, né, do que está escrito. Um sinal mal colocado, uma letra que faltou, um R ou um S que faltou. Mas apesar disso, a pessoa ainda entende por ela falar dessa forma. Tanto é que uma observação do R que tem sumido, por exemplo, nós costumamos falar, para casa, para comer, para fazer alguma coisa. As pessoas, quando elas estão falando muito rápido, elas falam para casa, para comer, para não sei o quê. Fica um par, né? Fica um par, engole o R. A outra coisa, também temos o S. Aqui em Manaus, nós chiamos demais. Então, nós não falamos Manaus, nós falamos Manaus. Manaus. A gente sempre chia. Então, é um dialeto daqui mesmo de Manaus, uma característica. O chiado, é uma característica característica no fim das palavras daqui. que tem Sim. S. E a gente não percebe, né? Não. E quando você é daqui, você fala pronunciando todas as palavras, como isso já aconteceu. Você é de onde? Você é paulista? Sim. Você... Não parece Isso que você mesmo. é daqui. Então a gente já consegue perceber que tem essa diferença, né? Que quando você começa a pronunciar todas as palavras, inclusive uma amiga minha falou que eu abro muito a boca, que eu faço muitos gestos, né? Mas é para que a gente consiga passar a informação completa e de uma forma bem explicada. Porque quando a pessoa não tem muita abertura, não gesticula muito a região aqui da boca, a mandíbula, ela acaba falando assim e emendando tudo e você não consegue entender o que ela está falando, né? Sim, verdade. Eu já até tive o conhecimento de uma colega que veio de um outro lugar para cá. E então ela falou, não, eu aprendi um pouquinho de português, eu vim preparada porque eu aprendi um pouquinho de português. Mas quando chegou aqui, ela teve uma determinada dificuldade em compreender exatamente por causa disso. Ela reclamou que não há uma abertura na hora de falar, não tem uma entonação, não é? Faltam muitas letras, então ela disse que meio que riu, né? Não adiantou muita coisa ela ter estudado português antes de vir, porque ela não conseguiu compreender tanto, porque a nossa gíria é bem forte aqui, né? É uma linguagem fechada. Local que está falando, né? A gente falou de outra situação também, que o amazonense fala, que vou ir, que ele acaba utilizando o verbo na mesma palavra, né? Duas maneiras na mesma frase. Sim. Nós estávamos falando no começo, né, sobre a formação composta, né? Simplificando, quando nós falamos uma locução verbal, vou fazer, vou correr. E o que tem acontecido agora é que quando nós fazemos a locução verbal, são dois verbos diferentes, não é? No nosso trabalho, por exemplo, nós verificamos a locução verbal com o verbo ir. Vou lavar, vou correr, vou andar. E o que tem acontecido aqui na fala manauara é que nós estamos utilizando o verbo ir duas vezes dentro dessa locução. Por exemplo, vou ir fazer, vou ir ao banho, vou ir à casa, vou ir ao café. Então, nós estamos utilizando o ir duas vezes dentro da própria locução. E além de vocês, a gente ficou interessada para saber um pouquinho mais a respeito desse projeto. Quantas pessoas fazem parte nessa questão da análise? A gente tem especialistas de outras áreas também, né? No caso dos fonoaudiólogos. Sim. Nós temos... São 6 pessoas que trabalham nessa área. Na
Na área da fonologia, nós temos uma pessoa, que é o Heitor, que ele estuda a parte fonética, e as outras 2 pessoas que estudam conosco, já a análise mesmo, sem ser foneticamente, já a grafêmica. E aí nosso estudo fica mais amplo por conta disso, né? Sim, nós temos também uma outra mestranda dentro do projeto, que é a Ana Augusta, e o trabalho dela é com a perífrase juntamente com o gerúndio. Então, seria a expressão vou estar fazendo, também bastante polêmica essa expressão. E ela faz o estudo desse futuro composto com o gerúndio. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. A gente gostou muito do nosso bate-papo. Uma pequena homenagem, uma forma de você que está nos assistindo conhecer um pouquinho mais a respeito das nossas expressões, de como o povo amazonense fala, até para a gente conseguir entender, né? Porque a mesma coisa acontece, essa diversidade acontece na região norte. Eu fui para o Pará e tinham expressões, por exemplo, chope. Temos chope. E eu falei, mas o que é temos chope? Eu falei, mas será que é a bebida em si? E depois que eu descobri que era o famoso din-din, que o carioca chama de sacolé. Sim. Além de tudo isso, a gente tem esses dialetos, né, diferentes, e dentro da região norte, né? Que bacana isso, e o Pará recebeu influência também de outros lugares, e a gente percebe que é preciso a gente valorizar e entender mais o que nós temos aqui, né? Faz parte da nossa cultura. Tem que saber. Meninas, muito obrigada. Agradeço a professora Silvana. Melhoras para ela, viu? Tá bom, muito obrigada. E eu gostaria de agradecer também aos acadêmicos do curso de jornalismo da FAMETRO que participaram hoje do nosso programa. Um beijo para todos vocês e até a próxima. E para você de casa, não saia daí que nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.